A Taesa, ela tá com uma dívida ela tá bem alavancada em termos de dívida, 3,7 mais ou menos. É uma empresa que não diminuiu seus dividendos nos últimos anos. Ela tem alguns projetos em construção que ela precisa entregar. Eu acho que enquanto a Taesa tá pagando acima dos 6% de dividendos, isso aconteceu sempre. E é sempre. Nos E é últimos 10 sempre, anos, sempre, né? Exatamente. Eu acredito que seja um bom negócio para ser estudado. Eu não tenho a menor dúvida disso. A Alupar talvez esteja numa posição um pouco mais privilegiada porque os investimentos já foram feitos. Em breve ela vai começar a recolher essa grana toda fruto dos investimentos que ela fez. Agora, tem outras empresas, tem uma que eu tenho na carteira, por exemplo, que eu tô sofrendo um pouquinho, que é a AES Brasil. Quais são as suas preferências na elétrica, Zé? Cara, a Taesa é assim, todo mundo tá falando mal da Taesa. Essa é a parte boa. Eu sempre gosto de empresas que tá todo mundo falando mal de alguma forma. A Taesa, ela tá com uma dívida ela tá bem alavancada em termos de dívida, 3,7 mais ou menos. É uma empresa que não diminuiu seus dividendos nos últimos anos. Ela tem alguns projetos em construção que ela precisa entregar, então, em função disso, ela realmente está um pouco mais endividada. E tem algumas concessões que vão acabar em 2031, 2032, então isso deixa a galera um pouco apreensiva, um pouco receosa. Eu já vi esse filme em 2016, onde também, em 2018 vão acabar algumas concessões, vão ter um corte de 50% e tal. Acontece que as empresas já sabem disso quando elas ganham uma concessão. Então elas já sabem que elas têm 30 anos lá para construir e deixar essa empresa fazendo dinheiro, né? Deixar essas torres fazendo dinheiro, fazendo a manutenção delas. Eu tenho assim, eu sou um pouco clubista pelo fato de eu ter metas em números de ações da Taesa que eu não bati ainda. Talvez ela não fosse a empresa para quem... Na verdade, eu acho que enquanto a Taesa tá pagando acima dos 6% de dividendos, isso aconteceu sempre. E é sempre. Nos E últimos 10 anos, sempre, né? Exatamente. Eu acredito que seja um bom negócio para ser estudado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu sempre fui muito feliz com a Taesa. Então é difícil falar mal de uma Taesa. Mesmo caso da Transmissão Paulista, mesmo caso da Alupar. A Alupar talvez esteja numa posição um pouco mais privilegiada porque os investimentos já foram feitos. Em breve ela vai começar a recolher essa grana toda fruto dos investimentos que ela fez. Mas mesmo assim, eu acho que assim, o setor é tão bom que vale a pena você estudar as 3 empresas desse setor, que são as empresas que a gente chama de pure play, só fazem transmissão, basicamente. A Alupar, acho que não, tem um pouquinho de geração também. Mas assim, você tem contratos de tão longuíssimo prazo que vale a pena. E o setor elétrico ainda, principalmente a parte de transmissão, precisa ser muito desenvolvido ainda. Então tem muita oportunidade pela frente. E eu também, se você for fazer um fluxo de caixa descontado, vamos pegar a Taesa, baseado nisso, pode não ser um bom negócio. Acontece que eu volto a falar sempre, André, as empresas são organismos vivos. A Taesa não tá lá parada falando, agora vamos morrer, esperar acabar em 2030 os contratos, em 2050 acaba outros, vamos esperar morrer. Não é isso que está acontecendo. Elas investem, vai ter próximos leilões, elas podem crescer, as empresas, não só a Taesa, podem crescer através de M&As, fusões, aquisições, compras de lotes. Então, assim, tem muita coisa que a empresa pode fazer para crescer. Então, eu apelo sempre ao passado dessas empresas para ter um norte de se eu devo comprar ou não, continuar comprando ou não. Você tem também a memória de mercado. Claro que ela já teve a R$ 15 em 2015, aí você fica preso. Só que era uma outra empresa, era um outro momento. Aquela empresa já ganhou um monte de outros lotes, ela já tem outro crescimento. Então, eu acredito que uma empresa que foi boa no passado, ela tende a continuar sendo muito boa no futuro. E isso passa muito, assim, pelas pessoas que estão gerindo essa empresa. Então, assim, sempre foi uma empresa que teve uma disciplina de capital absurda. Os caras, você vai participar das reuniões, eu convido as pessoas a participar da reunião webcast da Taesa. Você vê os caras falando, eles falam, eles demonstram uma disciplina de capital, de alocação de capital fulminante, assim. Eu acho muito legal isso. Você vê os caras dando uma declaração, por exemplo, de que a gente não vai entrar em leilão para ganhar, para aparecer no jornal. A gente vai ganhar leilão de transmissão se fizer sentido para o acionista, se trouxer retorno para o acionista. E tá ótimo, é o que a gente espera de uma empresa que vai te dar um longo período de ganhos. Então, é a chamada empresa de viúva, são as chamadas empresas de viúva, né? Que eu gosto muito de ter em carteira, né? Agora, tem outras empresas, tem uma que eu tenho na carteira, por exemplo, que eu tô sofrendo um pouquinho, que é a AES Brasil. Tá. A AES Brasil já é uma geradora. Você adora essa Você empresa, adora né? também, eu também, porra, a gente fala gosta sempre. muito. A AES é uma belíssima empresa, começou como geradora Tietê lá atrás, em 2005, pagava dividendos
absolutos. Aí você fala, pô, por que você compra essa ação se ela não está pagando dividendo? Realmente é um caso que, para mim, acaba destoando um pouco. Mas se você for parar, e eu paro para analisar os últimos 10 anos e o quanto que ela me pagou e gerou de dividendos nos últimos 10 anos. Então eu falo, pô, eu acho que essa empresa merece uma chance na minha carteira. Eu vou mantê-la porque eu acredito que ela vai ter um futuro muito melhor. Está investindo em parques eólicos, uma energia limpa, renovável. Só que não vai acontecer agora. É uma empresa que está investindo também para, no futuro, gerar resultados melhores, né? Isso não vai acontecer do dia para a noite, obviamente, só que eu não vou vender simplesmente uma ação porque parou de pagar dividendo por um ano. Talvez eu não compre mais essa ação, mas eu sempre tendo a deixar elas em carteira. Não vendo, assim... Você vende algo? Você costuma vender ação, Baroni? Não, nos últimos 7 anos eu não vendi nenhuma... 7 anos não, eu vendi a Vale. Foi a última ação que eu vendi em 2016. Nós vamos falar de Vale ainda. Vamos. Mas a Taesa, ela é uma ação... Me arrependi, tá, André? Me arrependi. Se arrependeu.